Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje, nesta terça-feira, neste programa especial que nós estamos caminhando para o final do ano, estamos aqui com uma personalidade mais que especial. É um dos nossos especialistas aqui da casa, que passa ano está aqui conosco, e nós temos a honra de novamente receber o professor Dr. Elcio. Seja muito bem-vindo, professor. Letícia, satisfação ímpar estar aqui com você. Eu já posso pedir mais de uma música, porque já vim outras vezes, né? E o nosso bate-papo sempre flui. É bom lembrar que a Letícia, além de querida amiga, nós trabalhamos juntos Sim. em sala de aula, né, Letícia? Verdade. Então, coisa boa. Professor Elcio Ribeiro, que é uma das personalidades mais especiais aqui do nosso estado do Amazonas, realmente, assim, conhecedor de política, direito internacional, do direito como um todo, foi meu professor. Eu tenho honra de falar isso, porque aprendi com um dos melhores. Trabalhamos juntos, eu costumo dizer. É verdade, mas é muito conhecimento que o senhor tem para dar. Sim. E olha, nós estamos aqui novamente, esse programa para mim é mais que especial, porque nós iniciamos o ano juntos, falando um pouco sobre o cenário, né, aqui do nosso estado. E nós vamos finalizar novamente o ano também juntos, falando sobre esse ano de 2025, que foi um ano muito atípico. E já para começar, nós mesmos, no nosso diálogo, no nosso debate no início do ano, falamos sobre esse ano que se adiantou como de uma forma nunca vista antes, as eleições que serão em 2026. Nós vimos aí o diálogo, a antecipação, os movimentos e vimos diversas vezes a mudança de cenário. Na sua análise, o que foi 2025 em relação a essa antecipação? Eu não lembro de ter visto tanta antecipação assim, né? Você hoje já tem pré-candidatos ao governo, isso já está lá atrás, né? Sim. De fevereiro já se falava disso e as pessoas diziam, não, eu sou pré-candidato a governo e tal. Eu não lembro desse fato. Eu lembro que falta um pouco mais de 10 meses para as eleições, que serão no primeiro domingo de outubro. Se você botar no papel, vai dar um pouquinho mais de 10 meses. Teremos algumas datas chaves, como o final de março, começo de abril, para a gente ver se dois personagens, tá? Wilson Lima e Davi Almeida, se serão candidatos. Se dia 5 de abril e os dois permanecerem no cargo, eles não serão candidatos. Então, Sim. a gente vai ver. Por enquanto, eles dizem que não. Eu acredito que eles, tanto o governador quanto o prefeito, eles não estão antecipando nada, porque se declarassem candidatos agora, eu acho que antecipa um pouco possíveis realizações que eles queiram fazer, né? Perfeito. E aí, esse ano que nós estamos, 2025, foi marcado por essa antecipação, essa corrida, se encarece o pleito e gera expectativas e, ao mesmo tempo, dá um terreno fértil para traições, né? Sim. Que a gente sabe que nos bastidores já se começa a conversar, ainda que na frente das câmeras prometam amor eterno, as pessoas do mesmo partido, pelo menos, né? Perfeito. Em relação a essa situação de partido, nós também vimos uma superfederação, né? Que foi o que aconteceu em relação à União Brasil, junto com mais um partido que se tornou aí União Progressista, né? Sim. Então, com a Federação UP, nós estamos aí com uma das federações que vai conter realmente uma quantidade gigantesca de players em 2026. Perfeito. E inclusive players que têm ali um domínio, né, financeiro muito grande. Sim. E nós falamos de uma eleição que será muito cara como um todo. Como se houver essa situação? Eu vejo o seguinte, Letícia, é quase que uma progressão, não digo geométrica, mas aritmética, sim. Cada eleição você vê o custo subir, né? Sim. A eleição se torna cara. E para que o telespectador compreenda, o webnauta, o internauta, nem sempre a gente vê a clareza nas prestações de contas. A gente sabe que o Caixa 2, às vezes, ele sai na frente e é difícil, um trabalho hercúleo para o Ministério Público Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, conseguir pegar isso, né? Mas na prática a gente vê isso e isso encarece muito as eleições. Eu digo que as eleições brasileiras fazem com que o Brasil se aproxime muito de
uma plutocracia. O que é isso? É um sistema de governo que ganha e governa quem tem o poder econômico. Você vê isso na questão de representação, né? É difícil você vislumbrar alguém de baixo poder aquisitivo conquistando uma cadeira. Sim. No parlamento ou no executivo, né? É uma realidade muito adversa. Sim, e aí eu vejo isso se acentuar cada vez mais, infelizmente. Mas a regra do jogo cabe ao cidadão, ao eleitor, tentar votar consciente. Votando consciente, ele driblaria isso, mas são poucos os que se interessam. Tem um artigo muito bacana, um artigo do Bertolt Brecht, que fala sobre o analfabeto político. Uma boa parte você consegue calcular isso através das suas pesquisas, que liga o dane-se, eu não estou nem aí, né? E aí isso faz com que a eleição encareça, porque acaba tendo o voto do toma lá da cá, né? Aproveitando que estamos falando de pesquisa eleitoral, não podemos sair desse programa sem mandar um grande abraço para a Érica Lima Barbosa, que é a CEO, né, do Convergente, que também fundou o programa do Debate Político, o qual eu tenho muita honra de ter como mãe, mas também de dar continuidade ao programa que foi fundado por ela, né? E que hoje é consagrada uma das maiores especialistas em pesquisa qualitativa aqui no estado do Amazonas. Com certeza, vocês têm uma sala aqui fantástica para isso. Também eu me somo a você, mando um abraço para a Érica e para o teu pai, para o Fabrício também. Sim, os dois trabalham ali lado a lado. Ele, o CEO, né, do portal Manaus, e que também tem aí toda a roupagem. Nós gostamos de falar assim que existem pessoas que estão aparecendo aqui, mas tem uma equipe por trás. Imensa. E o Fabrício Aguiar, que é meu pai, que tem honra, né, de tê-lo como pai, é uma pessoa que idealiza tudo por trás. Nosso bom toqueiro. Cuidado com essa moto aí, Fabrício. Exato. Esse momento aqui no Debate Político é um momento à parte, onde nós estamos, né, trazendo um pouco mais da intimidade dos bastidores aqui para os nossos telespectadores. Mais uma coisa de bastidor que também é muito importante a gente falar aqui, que estamos acompanhando, é que nos últimos anos, nós conversamos sempre muito sobre isso, em relação a essa extremidade direita e esquerda, muito se falava sobre o quão desunida a esquerda se tornou e quão forte, unida, a direita estava se apresentando. Mas agora, com toda a situação que se deu do cenário, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós estamos vendo nos bastidores um movimento de quebra no meio entre este grupo. Como o senhor avalia isso? Isso foi um dos acontecimentos que não estava claro no farol desse ano, né? Sim. Nós não iríamos imaginar que fecharíamos o ano com generais 4 estrelas, ex-presidente da República presos, né? Ninguém ia imaginar alguém sair de soldado para virar soldador de tornozeleira, né? Então isso aí não estava no script. Não estava. Eu entendo que, primeiro, Letícia, aqui mesmo conversando com você e em participações em artigos no portal Convergente, no portal Manaus, eu já deixei claro o meu ponto de vista, que existem múltiplas direitas e múltiplas esquerdas. Nessas múltiplas direitas, eu diria que os 8 deputados federais que nós temos em Brasília, para mim, eles são de direita. Existe uma direita bolsonarista, isso é fato. Existe uma extrema-direita, eu diria, com saudades de ditadura militar, de fechamento de Congresso, de privação de liberdades, que procura um candidato para ela se ancorar. E tem várias outras direitas. Eu sinto muito, mas na minha concepção, Podemos é um partido de direita, União Brasil é um partido de direita, a Federação União Progressista é uma federação de direita, o PSD do senador Omar é um partido de direita, dos deputados também, Átila Lins e Sidney Leite. O Amazonas tem 8 representantes em Brasília, eu diria 11 representantes de Brasília. Às vezes centro-direita, eu não vejo nenhum de centro-esquerda, talvez o que se aproxima mais ali do centro, talvez o deputado Amun, talvez,
mas ele é um liberal também, né? Então, muitas vezes as pessoas querem etiquetar a direita como se fosse algo privativo das pessoas que acompanham as ideias do ex-presidente Bolsonaro, do PL. E eu não vejo dessa forma. O Kassab, o grande líder do PSD, ele é de centro, de esquerda? Claro que não. É alguém de direita também. Então, nesse aspecto, eu vejo que essa direita ela não é homogênea, e a direita bolsonarista, eu não sei até que ponto ela, nesse momento, tem uma fidelidade aos candidatos já lançados. Eu não sei, eu estou vendo muita conversa de bastidor que aponta para traições, para acordos espuros. A não sei até que ponto isso vai se consumar de fato, mas as conversas nós ouvimos, né, Letícia? Isso é verdade. E aí, essa direita bolsonarista parece que tem que ter um discurso mais homogêneo, aí eu não vejo esse discurso nesse momento. E as demais direitas, como o prefeito Davi Almeida, do Avante, para mim é de direita também. Eu não sei se eles têm também um direcionamento homogêneo, se vão fechar juntos todos, né? O MDB do senador Eduardo Braga, para mim é um partido de direita também, uma direita moderada. Sim. É isso, eu acho que aí quando você pega a esquerda, eu botaria aí um núcleo do PDT, o PSB do Serafim, que é uma centro-esquerda, aí vai o PSOL, o PSTU, esses sim são partidos de esquerda, né? PCdoB. Uma coisa que no início do ano nós começamos falando foi sobre a vitória nas urnas de Davi Almeida, Sim. que não foi o senhor mesmo chegou a comentar que não foi uma vitória acirrada, foi uma vitória significativa, teve um número distinto de votos, porém a prefeitura de Davi Almeida, desde o início do ano até o final do ano, vem passando por várias fases de polêmicas. Sim. E agora, no final do ano, ainda polêmicas mais significativas, né? Em relação a isso, como que o senhor vê essa situação e se o senhor acredita que isso virá ter alguma interferência direta em 2026, caso ele saia candidato? Eu lembro que no começo do ano a gente até comentou, começo do ano, né? Sim. Que o capitão Alberto Neto, que teve como vice a professora Maria do Carmo, eles caíram para cima, que foi, eles galgaram ali uma boa caminhada e tiveram um nome assim com muitos holofotes, né? Uhum. Mas a vitória do prefeito foi uma vitória, não foi apertada, ele ganhou com mais de 10%, né? Sim. Ganhou bem. O problema, Letícia, eu comentei essa semana com uma colega tua, uma jornalista, o problema é que Manaus é uma cidade-estado. Se você olhar, vamos pegar, começar lá de Porto Alegre a Belém do Pará, eu tô falando de capitais, né? Aí você passa por Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória no Espírito Santo, Salvador. Eu estou falando de capitais, né? Sim. Fortaleza, Recife. Nenhuma dessas cidades possui uma particularidade que só Manaus tem. Manaus tem mais da metade da população do estado. Sim. Entendeu? São Paulo, capital, que é imensa, não tem metade da população do estado de São Paulo. Na capital. Né? Belo Horizonte, que é uma cidade grande, muito grande, não tem metade da população de Minas Gerais. E Manaus tem. Manaus tem mais do que a metade da população do Amazonas. Então, é evidente que isso gera transtornos a mais para administrar. Então, não importa qual o prefeito, ele vai ter dificuldades, porque é uma cidade inchada, né? Uma cidade muito grande. E eu comentava com a tua colega que eu penso que, através de uma comunicação, o prefeito Davi Almeida ele vai mostrar ações. E eu dizia para ela o seguinte, Letícia, você pode amar ou odiar, mas a pessoa, não importa qual, mas Sim. um presidente, eu não estou falando de um presidente que ficou 18 dias, como já teve no caso no Brasil, o Ranieri Mazzilli, presidente interino, aí ele não tem o que mostrar, mas um presidente, um governador e um prefeito de capital, como Manaus, né,
que governou mais de 2 anos, vai ter muita obra para mostrar. No caso de Manaus, o prefeito Davi Almeida está há 6 anos, 5 anos, né? Está no 5º ano dele. Ano que vem, esse é o 6º ano dele. Ele vai ter muito para mostrar. E, pela peculiaridade da cidade, a oposição a ele vai ter muito que cobrar também, né? E, às vezes, o prefeito tem um modus operandi que gera questionamentos, né? De, às vezes, destratar uma jornalista, que eu acho lastimável, isso aí já houve, isso é fato, né? E isso só aumenta a oposição que ele sofre. Mas eu penso que ele vai ter muita coisa para mostrar que fez por Manaus. Então, isso talvez seja uma carta na manga que ele tem. Ele vai ter aí mais, se for candidato, eu acredito que será, ele vai ter aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais 4 meses para mostrar serviço, apresentar obras. Eu acredito que é um bom cartão de visitas. E agora falando também sobre outro grande player, né, que os olhares, os holofotes estão voltados, que é o governador Wilson Lima, que na última eleição teve uma participação, de certa forma, muito direta, teve um lançamento de um candidato para a Prefeitura de Manaus, e hoje, né, anunciou, nessas últimas semanas, que ficaria até o final do seu mandato na cadeia. Porém, é uma das pessoas que todos os olhares estão voltados pela sua influência, pela importância, e também aguardando quem possivelmente ele viria indicar como um sucessor natural. Como que o senhor vê 2026 para o governador Wilson Lima? Eu vi, inclusive, foi a Letícia que me mostrou o vídeo, né? E aquele início do nosso bate-papo, você não viu ainda o prefeito Davi Almeida falar que é candidato. Sim. Então, isso faz parte do jogo político, até para não antecipar pedidos e para que não desgaste também o governo. Então, eu acredito que o governador Wilson Lima será candidato. Uhum. Mais uma vez, eu vou tratar de um assunto que é interessante, e a gente vai falar de outros nomes, e eu vou utilizar a mesma lógica argumentativa. Você pode amar ou odiar o governador Wilson Lima. Isso aí, para mim, não vai mudar em nada. Eu quero saber quem teve, na história do Amazonas, 1 milhão de votos em alguma eleição. Uma pessoa apenas teve mais de 1 milhão de votos. O Wilson Lima em 2018 e o Wilson Lima em 2022. Né? Ele foi a única pessoa na história do Amazonas que teve mais de 1 milhão de votos. Eu entendo que e aí, qualquer governo, principalmente um segundo governo, gera... Ele não ganhou nenhuma eleição em primeiro turno, foi por segundo turno, gera desgaste, porque o Amazonas é um estado imenso e com desigualdades estruturais que bate qualquer estado da federação. Sim. Tem municípios com IDH lá da República Centro-Africana e tem bairros de Manaus com IDH da Bélgica, né? Isso serve de vidraça para tacar em pedra, mas, ao mesmo tempo, alguém que, como eu falei, que governa há mais de 4 anos, ele está no 6º ano de governo dele, tem muito para mostrar e tem que mostrar obras no interior, estradas asfaltadas. A Covid desnudou uma realidade que é incrível. Manaus, o Amazonas não tinha uma UTI no interior. Como é que pode? Um estado que é rico, que arrecada, né? E aí ele vai ter algo para mostrar. Acredito que ele vai, até o começo do ano, fevereiro, até o carnaval, ele vai vestir a fantasia de governador até o final. Custa crer que ele permaneça no cargo em abril. A gente vai ter que ver isso, né? Com certeza. É tudo especulação. E aí, eu diria que é um player importante. Em 2026, nós temos uma eleição, de certa forma, geral, vai ser uma eleição muito grande, muito significativa para o nosso estado, que todos os olhares, de certa forma, para quem trabalha com política, comunica política e também para a sociedade como um todo, que vai eleger os seus representantes, os olhares estão voltados. Mas o senhor, como especialista, analista político,
qual seria aí a sua principal aposta no sentido de que o que virá a definir a eleição de 2026? Olha, eu penso que esse tipo de bate-papo, rede social, vai contar muito. Não dá para preterir, para dispensar, para ignorar o horário eleitoral gratuito, programa que os partidos têm, tanto que nenhum deles dispensa, Sim. né? Mas eu penso que nós temos uma nova ferramenta e a gente já consegue medir o alcance dessa ferramenta, que são as redes sociais, né? Cada vez mais, eu acredito que quem utiliza bem as redes sociais sai na frente. A gente já está vendo isso, né? Na última eleição, nós vimos um movimento, por exemplo, dos candidatos, alguns pelo menos, ou em algum momento da eleição, alguns candidatos evitarem o debate, evitarem uma certa exposição. O senhor acha que em 2026 isso ainda vai ser viável ou não? Estrategicamente falando também. Nós observamos que na última eleição para prefeito, quem evitou totalmente o debate se deu mal, né? Então, teve um candidato, vamos lá, o Roberto Cidade, ele não foi a Neni, e chegou em quarto lugar, se eu não me falha a memória, né? Não logrou êxito. Eu penso que parte do eleitorado, e você falou bem, é uma eleição geral, com um detalhe, diferente da eleição de 2022, que é uma eleição que a gente vota para muitos cargos, nessa de 2026 ainda vai somar mais um, que são 2 senadores, né? Então, as pessoas vão eleger deputado estadual, deputado federal, dessa vez 2 senadores, governador e presidente da República, né? Sim. Então, muitos nomes. Eu penso que não dá para ignorar um certo tradicionalismo, e o debate faz parte da tradição política. Não dá para ignorar, não precisa ser o debate todos os candidatos juntos, mas às vezes debate com jornalistas, Sim. debate com portais, não dá para ignorar isso. A população clama por isso, ela quer ver essa transparência e, ao mesmo tempo, o uso dessas ferramentas, De forma própria, né? sim, contemporâneas, que têm uma aceitação e um alcance imenso, né? Você não pode dispensar as redes sociais atualmente. Isso é verdade. Agora, professor Elcio Ribeiro, nós vamos entrar em um momento que, de uma outra forma, nós poderíamos fazer uma análise individual de cada um dos players, como no início do ano nós fizemos. Sim. Porém, eu gostaria de, uma certa forma, trazer uma certa imparcialidade aqui, porque estamos finalizando o ano e nós estamos acompanhando aí o movimento, né? Muitas pessoas estão se colocando à disposição, outras ainda estão negando, mas, como o senhor mesmo falou, não sabemos, não temos como saber, de certa forma, até chegar ao determinado momento, a determinada data. Então, ainda está tudo como especulação, né? Só para corroborar o que você está Sim. falando, faltam exatamente 8 meses para as convenções partidárias. Elas Perfeito. serão a partir de julho, 20 de julho a 4 de agosto. Até lá, tudo pode ocorrer, Letícia. Em razão desse tudo pode acontecer, a nossa análise vai ser feita pelo meio do nosso jogo das cartas, Vamos lá. que é uma forma, né, da gente trazer aí, de uma forma um tanto quanto inesperada, a análise do Dr. Elcio Ribeiro. Você pode tirar sua primeira carta. Essas cartas são... Pode começar. Essa aqui. Olha, a primeira carta que nós tiramos aqui foi professora Maria do Carmo, que logo no início do ano se colocou, né, como pré-candidata ao governo do estado e está até o momento como a única mulher a participar do player como chefe, né, cabeça de uma chapa. Em relação a isso, professor Elcio, antes de nós começarmos, os nomes que estão aqui estão dentre os principais players que estejam não somente como pré-candidatos a governo do estado, mas também que tenham uma influência nessa eleição. Em relação à professora Maria do Carmo, qual a sua análise para ela em 2025 e 2026? Olha, 2025, eu acredito que é o que eu falei, ela e capitão Alberto Neto. Eu nunca vi uma candidata a vice ser tão falada. Eu estou indo lá para 2024, Sim. tá? Ser tão falada numa eleição. Então, eu diria que eles perderam. O Davi Almeida, prefeito, ganhou até com uma certa margem, mas eles caíram para cima.
E ela é uma pessoa que utiliza bem rede social, né? Está num partido que, a princípio, tem uma certa força na capital. Sim. Vamos ver como é que isso vai, porque isso é mutável também. O partido dela, por exemplo, elegeu o vereador mais votado da cidade, né? Ela tem preparo intelectual, isso é inquestionável, e as pesquisas mostram que ela está aparecendo. A dificuldade dela, inicialmente, era ser conhecida, né? Porque é alguém que nunca teve um mandato eletivo, né? Então isso gera uma dificuldade. E eu acho que uma das dificuldades que parece que é considerável é o interior do estado. Eu comentei que Manaus tinha um pouquinho mais do que a metade da população do estado. Manaus tem, se não me falha a memória, 52% dos eleitores, só que os outros 48%, que não dá para dispensar isso, estão no interior. Acho que a dificuldade maior dela é no interior. Pelos lugares que eu ando e que as pessoas ensaiam em conversar sobre política comigo, o nome dela é sempre lembrado. Na sua análise política, existe a possibilidade de, em 2026, o eleitor querer sair um pouco dessa bolha extremista de direita e esquerda, ou tende a permanecer a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Lula? Se você pegar a história, tem um que vocês trabalham muito bem, a tua mãe, então, com as pesquisas, trabalha muito bem sobre isso, que é o recall, né? Que é uma espécie de rechamada, uma lembrança que o eleitor tem. E quando a gente vai pegar lideranças brasileiras, o presidente Lula tem uma liderança incontestável. Sim. Eu já vi as últimas eleições, ele mostrou isso no Amazonas, né? Ganhou, o Amazonas tem 62 municípios, ele perdeu em 4 apenas, Sim. né? E o ex-presidente Bolsonaro, eu diria que é uma das pessoas que tem mais condições de arregimentar seguidores em manifestações, palanques, só que está preso, né? Então não pode contar com a participação dele. Não vejo ele ser substituído no partido. Esposa, filhos, eu acho que se você perguntar dos políticos do PL, mais são antipatizados do que enaltecidos, né? Então, eu acredito que vai se falar muito no nome dele ainda. Sim. E se você pegar a história brasileira e for ver eleições, o ex-presidente Bolsonaro, ele tem a segunda maior votação da história brasileira, que foi agora, quando ele perdeu para o presidente Lula, né? Sim. O presidente Lula tem a maior votação, e quem foi o segundo mais votado? Ex-presidente Bolsonaro. Isso não evapora da noite para o dia, né? Essa influência. Essa influência não evapora. O problema vai ser a personagem, personagem, não vai estar presente, né? Pelo menos ao que tudo indica, a não ser que haja uma reviravolta muito grande aí em 2026, que eu não vejo nem interesse do parlamento para isso. E o senhor não acredita na possibilidade de, por exemplo, Michele Bolsonaro, como vem ventilando nos bastidores, exercer uma influência tal qual a Jair Bolsonaro? Tanto ela quanto os filhos têm um sobrenome, né? Mas não é a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo internacional. O Peron e a Isabela Teron, a Eva Peron, né? Eu acho que não dá nem para comparar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com a Evita e com a Isabelita, né? Perfeito. Mas ela está tentando. Eu não consigo ver o traquejo suficiente para ela substituir o marido, não. Eu acho que está muito distante ainda. Próxima carta. Comecei daqui e vou para cá. Temos agora Davi Almeida. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, como nós conversamos anteriormente, foi reeleito, teve uma eleição significativa. Hoje conta com a maioria da bancada da Câmara Municipal a seu favor. E Maioria esmagadora, né? maioria esmagadora, como o senhor bem coloca. E nessa situação, até então, eles colocam
apoiando o senador Omar Aziz para as eleições de 2026. Muito nos bastidores se fala de uma possível traição, onde possivelmente Davi Almeida venha como candidato. Em uma possível traição, o senhor vê isso reverberando muito negativamente ou não? Vê como ossos do ofício? Olha só, até para a gente. Tem um pensador moderno lá do século XVIII, se não me engano, francês, o Jacques Bossuet. Ele diz que a história é a mais sábia conselheira. Então, só para você ter uma ideia, Davi Almeida era presidente da Assembleia Legislativa, o ex-governador Melo é afastado, ele assume o governo interinamente. Uhum. Tem aquela eleição tampão. Ele queria ser o candidato. Ele era de qual partido? Você lembra? Do partido do... PSD, Partido do Omar. E o governador, olha só, o senador já foi governador, o senador Omar Aziz não fechou com o ex-governador amazonino, né? Então, quando você fala porque traição é uma palavra muito forte, né? Ele pode ter se considerar, e ele tinha uma visão popular naquele mandato interino, ele via condições de ser eleito e tal, e foi preterido, né? O Omar, de certa forma, manda no partido aqui no estado, e falou, não, nós vamos apoiar a Amazonino, que acabou ganhando as eleições. Então, se for traição, como você coloca, seria um troco, olha, um toma lá da cá, eu não consigo ver alguém ter o apoio da Câmara de Vereadores, a grande maioria, de 41, eu acredito que mais de 30 apoiam ele, mais de 30 vereadores. O apoio, se ele sair, ele tem o vice-prefeito, que é do bolso do paletó dele, ele que escolheu. Ou seja, a prefeitura continuaria. Há uma máquina administrativa que ajuda nas eleições, que são caras, e essa máquina é posta para trabalhar. Sim. E ele teria, como eu estou apostando, que o Wilson Lima será candidato, o vice de Wilson Lima, Tadeu de Souza, já falou que a liderança dele é Davi Almeida, né? Eu custa crer, Letícia, que em outra situação, e ele, como eu te falei, ele vai ter obras para mostrar. Eu fiz isso, aquilo outro. Ele vai ter obras para mostrar. Quem governa uma cidade como Manaus, mais de 4 anos, ele vai estar no 6º ano, vai ter muita coisa para mostrar. Sim. Qualquer prefeito que governou Manaus mais de 2 anos, ele vai te dar uma lista de ações que ele fez. E não é fake, não é falso, é real. Ele vai ter obras. Então, eu custa crer que os astros se alinhem tão favoravelmente em outra ocasião como não está agora para Davi Almeida. Tá? Em relação, antes de tirarmos a próxima... Ótimo saber. Agora, antes de tirarmos a próxima carta, em relação a Tadeu de Souza. O vice-governador esteve aqui no debate político e não descartou a possibilidade de uma troca de partido, onde isso, inclusive, reacende um alerta em relação a essa união Tadeu de Souza e Davi Almeida, onde ele vai estar numa posição muito significativa como governador do estado interino, e ele também não dispensa a possibilidade de vir a concorrer. Como é que o senhor vê a posição do vice-governador para 2026? Ele é o vice-governador, né? Foi indicado pelo prefeito Davi Almeida para compor a chapa com o Wilson Lima. Ele sozinho nunca teve um cargo eletivo, né? Nunca foi deputado, vereador, senador, nada. Ele, é claro, o cargo eletivo dele, ele foi eleito junto com o Wilson Lima, estava lá na chapa, o Wilson e Tadeu. Eu não vejo o Tadeu nesse momento candidato. Aqui, eu assisti a entrevista, e ele não se colocou como candidato à reeleição, né? E eu acho que a tendência é ele, dentro dessa perspectiva que a gente está colocando aqui, ele apoiar Davi Almeida. Nesse momento na eleição, quem o senhor considera o político coringa em 2026? Tem uma pessoa que tem carisma, que é atualmente secretário municipal, e foi colocado como um possível candidato ao Senado, que é o Marcos Rota. Sim. Né? Que é conhecido como vice dos sonhos. Vice dos sonhos, sempre trabalhando, tem... E eu não sei se o Marcos, ele tem
um público, já foi deputado federal, deputado estadual, né? Vice-prefeito várias vezes. Eu acredito que é um player interessante. Eu não sei nem se será candidato. O Davi já chegou a colocá-lo na perspectiva de Senado, né? Tem esse. A última eleição sempre traz um recall grande. E nessa última eleição de 2024, teve o Sargento Salazar, que veio com uma votação ali, me surpreendeu. Eu já estava acompanhando as tendências e tinha certeza que ele seria eleito, mas não o mais votado do pleito, né? E é alguém que usa muito bem as redes sociais. Outro dia, conversando com uma pessoa que faz pesquisa, falou, olha, o alcance dele nas redes sociais é imenso, é imenso. Bate boa parte das televisões juntas, né? Sim. Então, seria um coringa, uma pessoa dessa que tem esse alcance, essa popularidade, também seria um coringa, né? Eu agradeço muito pela sua contribuição. O nosso programa aqui, como um todo, se nós fôssemos realmente bater detalhe por detalhe do que aconteceu em 2025 e do que pode acontecer em 2026, nós não íamos parar de conversar hoje. Mas, para nós finalizarmos, a última pergunta que eu quero lhe fazer, e agora falando sobre Senado, nós temos aí uma eleição que eu considero que para Senado é uma eleição que há muito tempo não via, como uma eleição muito acirrada. Temos nomes aí muito fortes que vão concorrer. Dentre eles, o próprio capitão Alberto Neto, que já se colocou, né, como pré-candidato. Temos também candidato à reeleição, Eduardo Braga. Outros nomes que também ventilam de uma forma muito forte, principalmente levando em consideração que serão 2 votos, como Plínio Valério. Sim. Então, em relação a isso, como é que o senhor vê a eleição do Senado para 2026? Olha, Letícia, somando a isso a possibilidade de Wilson Lima, governador, Exato. né, sair candidato, Marcos Rota sendo apoiado por Davi Almeida. Vamos lá, assim, de forma bem sintética. Capitão Alberto Neto, como eu falei, perdeu as eleições, mas caiu para cima. Sim. O nome dele foi acentuado. Eu não consigo ver um trabalho dele Senado eleição majoritária, que não tem o segundo turno, né? Os 2 mais votados, acabou. Se tiver o segundo mais votado, tiver um voto a mais do que o terceiro, acabou, ele é eleito, ponto final, né? Então, você me dá nomes aí. Plínio Valério teve uma votação, isso há 7 anos atrás, surpreendente, ele foi o senador mais votado do pleito de 7 anos atrás, né? Eu acho que não teve tantos holofotes para ele como teve para holofotes, né? Sim. Como teve para Eduardo Braga e Omar Aziz, mas ele tem trabalho aí no interior. Eu acho que é um nome, eu acredito até que vai apostar, como ele apostou como segundo voto, não vota no teu querido, mas o segundo voto vota em mim. E esse no segundo voto vota em mim, a pessoa às vezes pode ser até o mais votado, né? Então, é alguém que você tem que olhar. Os 2, nós temos 3 senadores. Os outros 2, Omar Aziz e Eduardo Braga, vou usar a mesma lógica que eu usei anteriormente. Você pode amar ou odiar, para mim não muda em nada. Esses 2 estão entre as 50 cabeças do Congresso Nacional. Perfeito. Então, eles aparecem. Agora, nem sempre aquele que aparece lá em Brasília e nos jornais de alcance nacional aparece no seu quintal. A gente tem exemplos históricos aí imensos nesse sentido, né? Então, eu diria, o Omar Aziz não é candidato, ele é candidato ao governo, ao que tudo indica, né? Sim. Então, e ganhando ou perdendo, ele permanece no Senado Federal, né? Ele tem mais 4 anos de mandato. Eduardo Braga, eu vejo com um trabalho muito grande no interior do estado, muito grande. O MDB, nas últimas eleições para prefeito, fez 13 prefeitos no interior, alguns outros vice-prefeitos. E aí, eu já falei de Alberto Neto, que 2 vezes eleito deputado federal, cada vez a votação dele aumentando. Tem
esse público bolsonarista grande que caminha ao lado dele, sempre foi fiel às hostes do ex-presidente Bolsonaro. Não sei como vai ser o trabalho dele no interior, que é metade dos votos da eleição. Perfeito. E aí vem o Wilson Lima, né? Governador do estado. Eu, particularmente, em termos de marketing, tá? Eu acho bem interessante aquela campanha Antes Não Tinha, Agora Tem, que ele cativa o interior do estado com isso. Então, e deve vir outros nomes. Só aí a gente já falou de Capitão Alberto Neto, Marcos Volta, Eduardo Braga, o Wilson Lima. É isso, eu acho que são 2 vagas, né? E Pliny. E até mesmo em relação ao governador Wilson Lima, em uma análise como um todo, nas últimas aparições públicas, ele vem se colocando de uma forma muito mais espontânea, né? Antes mais contido, agora vem tendo aparições muito mais carismáticas, digamos assim, e aproximadas do público, Não, né? eu tô um negócio. Vou usar para ele a mesma lógica que eu usei para você. Você pode amar ou odiar, para mim não muda nada, mas o governador Wilson Lima, ele brigou com quem? Ele não é de brigar com ninguém, Sim. né? Ele não é o cara de bater da mesa, de empurrar, de xingar, não. Esta simpatia conta também na hora do voto. Então, só até aí a gente já falou de 5 candidatos ao Senado para 2 vagas. Perfeito. A briga vai ser acirrada. A briga vai ser acirrada. Eu acho que esse é o principal ponto que nós podemos falar de 2026. A briga será acirrada. E da mesma forma como começamos o ano com o Dr. Elcio Ribeiro e finalizamos, já deixo o convite para 2026. Em 2026, já aguardo aqui para iniciarmos o ano juntos, fazendo algumas análises e algumas pontuações importantes para os nossos telespectadores. E desde já agradeço pela sua participação e sua parceria conosco ao decorrer do ano. Letícia, eu digo que eu faço parte do Faz. do Convergente, né? Bater papo com você em frente às câmeras, né? E nos bastidores é sempre satisfatório, a conversa flui. Sim. A Letícia não me passou essas cartas aí, eu não sabia nem que carta, só vi ela mexendo aí, não sabia do que se tratava. Nem avisei que teria. Nem avisou que teria, mas o nosso papo sempre flui bacana, Letícia. É uma satisfação estar aqui. Desejo a quem nos acompanha boas festas, um ótimo final de ano, um excelente começo de ano, né? Perfeito. E para você, êxito pessoal e profissional, Letícia, como você vem tendo. Assim como eu desejo ao senhor e a toda a sua família Obrigado. e a todos vocês, nossos telespectadores, eu estou falando em todo o programa. Todo programa aqui eu estou em energia de Natal, de Ano Novo e desejando a cada um de vocês umas ótimas festas de final de ano. Que Deus abençoe a cada um que está aí nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência ao decorrer do ano e conto com você em 2026. Até o próximo debate.